Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do seu santo e sagrado nome, Pai, e do seu Machia, declaramos a mente de Cristo ativada em nós, Pai, para que, iluminados os olhos dos nossos corações, possamos entender e compreender a porção, Pai, de sua palavra, a porção do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que possa adentrar em nossos corações e, iluminados os olhos dos nossos corações, possamos entender e compreender, Pai. Assim seja. Muito obrigado. Alô, abençoado. Estamos de volta aí, abençoado, com mais um estudo no Ministério Noticiário da Graça e Paz. Eu sou o evangelista André Baiar. Esse é o estudo de 22ª parte. 22ª parte. O tema é o dom de língua. O dom de língua. O dom de língua, abençoados, é mais uma coisa ensinada errada no sistema religioso. Hoje vamos explorar um pouco sobre esse assunto. Tanto os pastores quanto os integrantes do sistema religioso falam em uma língua enrolada. Muitos linguistas não reconhecem em nenhum lugar essas línguas, nem nas mais antigas, que são em sânscrito, Suméria, Acádia, copta, egípcias, né? O hebraico antigo, arcaico. Não se encontra em lugar nenhum, abençoados, essa língua enrolada que se fala hoje dentro do sistema religioso. Aí outros dizem, são língua dos anjos. O apóstolo Paulo disse, abençoados, quando lemos a palavra, lemos a Bíblia, leiam com atenção, abençoado, para poder entender o que realmente está dizendo ali. O apóstolo Paulo queria dizer que mesmo se falasse a língua dos anjos, ele não afirmou que falava a língua dos anjos. Ele usou um exemplo para falar que mesmo se falasse sem amor, nada seria. Ainda que você se acha sábio porque estudou, fez faculdade, instruído, se acha importante, você não será nada para Deus se não tiver amor. O mais humilde dos homens, se tiver amor, é um rei no reino de Deus. Tá bem, amados? O Criador não deu línguas indescritíveis, pelo motivo de que, nos dias de Pentecoste, os discípulos receberiam essas línguas para profetizar. E como profetizar se ninguém iria entender? A palavra do Senhor não tem distinção, abençoado, entre povo, raça. É para todos ouvi-las. E foi assim que aconteceu. O Criador deu um dom para aqueles simples homens para poder cumprir o que foi dito pelo profeta Joel. O profeta Joel relata que isso estava pré-anunciado pelo Criador, que isso iria acontecer. Em Joel 2:28. Em 28 diz, e há de ser que. Ele estava pré-anunciando. Depois de quê? Depois que Cristo viesse, cumprisse toda a lei. Bem, amados? Depois, ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne.
há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre algumas carnes, ou só nos escolhidos? Não, abençoados, toda carne. Bem, amados, não existe pessoas sem espírito. Existem pessoas com espírito adormecido pelas obras da carne. Todo ser humano é apto para espírito. Que o espírito é o fôlego de vida. Bem, amados, só que está adormecido por causa das obras da carne. Bem, por isso ele diz que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Bem, amados, aqueles que se apegar com firmeza às verdades ouvidas, aqueles que crer no Senhor Jesus, o nosso Mashiach, aquele que crer nas suas palavras, as suas palavras, reduzindo, é sua graça, a graça que o apóstolo Paulo falou, que é o evangelho verdadeiro do Mashiach. Bem, meus filhos, quando você é batizado com esse Espírito, ele começa a acordar dentro de você, e você começa a receber as sabedorias, as verdades, começa a ter visões para ver o verdadeiro conhecimento. Bem, abençoados, o dom era para se cumprir o que foi dito no profeta, e também para que os povos de Israel entendessem as palavras profetizadas, para que ninguém mais os enganasse. Agora, por que falar em línguas? Porque ali existia não só os judeus, como vários povos, vários representantes de várias etnias, tanto religiosos quanto representantes de vários outros países. Bem, abençoados, preste atenção, o abençoado vai entender o que quer dizer, né? Outras línguas. Agora, como eles profetizariam se fosse numa língua indescritível, em sânscrita? Não teria serventia nenhuma. Para ensinamento, instrução para o povo, que ninguém entende. Se ninguém entende, não tem valor. Agora vamos entender a verdade sobre esse tema. Atos 2, 3, 4 diz: 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então imagina ali, pessoal, eles estavam numa casa, uma casa grande, lógico, porque estavam muitas pessoas, estavam reunidos ali, os apóstolos ali, falando sobre a palavra de Deus ali. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados.
3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Língua de fogo significa língua impactante, ou seja, que mexe com os ouvidos, e pousou uma em cada um deles. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Passaram a falar em outras línguas, abençoados. Outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Bem, amados, por que diz outras línguas? Pelo fato de aqueles discípulos e apóstolos serem hebreus. Sendo hebreus, falavam hebreu e aramaico, pois o aramaico era a língua comercial do povo. Romanos sabiam aramaico, egípcios sabiam aramaico, núbios, árabes e etc. Por ser uma língua comercial. Tá bem, amados? Como é hoje o inglês e espanhol. É uma língua comercial. Se você souber o inglês e o espanhol, você pode ir em qualquer parte do mundo que você vai saber se comunicar. Mas o Criador queria que cada um ouvisse no seu próprio idioma, para ensinar também, se guardasse a fé, a outras nações. Vamos supor, o romano ouvia no seu próprio idioma romano, para que ele pudesse falar ao seu povo romano. O egípcio falar no seu idioma egípcio, para ele falar para o seu povo egípcio. Amém, amados? Essa é a vontade do Criador. Sendo assim, abençoados, a cada um Deus deu o dom de falar na língua da pessoa a qual deveria falar, a qual deveria profetizar. As pessoas ficaram perplexas. Diz a passagem, por ouvir aqueles simples pescadores falar em outros idiomas. Os mais cultos eram Mateus, Zaqueu, Lucas. Amém? Mateus era colhedor de imposto, Zaqueu era colhedor de imposto. O que é um coletor de impostos? Um funcionário público de hoje, que trabalha na prefeitura hoje, onde você vai lá pagar seus impostos. Mesma coisa. Lucas era um médico, Muitas vezes Paulo chamou de o médico amado. Colossenses 4,14. Lucas foi um médico grego que nasceu na cidade de Antioquia, na antiga Síria. Mas a maioria tinha poucas instruções escolar, visto pois eram pescadores, homens trabalhadores, homens comuns. Que não tinha muitas instruções, como Mateus, Lucas. Mas para Deus isso não é importante. Só importa para os homens, para competições, e poder. A sabedoria de Deus vem do coração, no ouvir a palavra de Deus. Como você vai ouvir e me entender, amados, se eu ficar aqui, se ele canta lá na praia, falar língua enrolada, falar coisas que ninguém
Entende? A palavra de Deus é coisa séria, não é brincadeira. Não é um circo de horror, igual fazem hoje por aí. A morada, nós somos morada do Espírito Santo. E a morada do Espírito Santo não é uma casa de terror, igual ensinam por aí. É coisa séria, abençoados. Vamos proceder aqui em Atos 2, 6, 7, 8. Desculpa, abençoado, é que eu fico, irritado na carne de ver as pessoas brincar com a palavra de Deus. É coisa séria. Atos 2, 6, 7, 8 diz assim: 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz. Qual voz? A voz que vinha do céu. Aquela voz que vinha como um vento impetuoso. Fruiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Abençoados, cada um ouviu os apóstolos falar na sua própria língua. Eu sou egípcio, ouvi falar no meu idioma egípcio. Eu sou romano, ouvi falar no meu idioma romano. Bem, amados, essa é a verdade da palavra. 7. Estava, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Amados, por que muitas vezes a Bíblia fala mal dos galileus? Tanto os galileus como os samaritanos eram tratados com certos menosprezos pelos hebreus. Embora eles também eram descendentes hebreus, mas eram menosprezados por não seguir a mesma fé de Judá. Lá em Judá é onde ficava os sacerdotes levitas, e em samaritanos era onde ficava o povo hebreus. O povo hebreus, misturado, ficava era samaritanos, galileus. Em Judá, Jerusalém, em Judá, Jerusalém, onde ficava só o povo que praticava a lei dos sacerdotes fariseus. Bem, amados, pelos samaritanos e os galileus não crer, não participar dessa mesma fé judaica, eles eram menosprezados, mesmo eles sendo hebreus, os chamavam de gentil. Eles eram hebreus, eles eram israelitas também, mas os judeus os chamavam de povos gentios, por ele não ter o mesmo costume. Então acostumavam a zombar. Os sacerdotes fariseus zombavam deles, e o povo, com tapa-olho, vai atrás do mesmo, seguindo o mesmo erro. Olha o que Natanael disse em João 1,46 a respeito do Machia. João 1,46 diz assim: Disse-lhe Natanael. Natanael foi um dos discípulos do Machia, mas antes de o conhecer, ele disse assim: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse para ele: Vem e vê. Quando Filipe disse para Natanael que o Jesus, aquele homem vindo,
lá da Galileia, era o Messias. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é a cidade da Galileia. Então Filipe disse assim: vem ver. As pessoas os conheciam, eles andavam por toda a região, passando assim a serem homens populares. Todos conheciam, sabiam de onde eles vinham, todos sabiam, né, o grau de instrução de cada um. Atos 2:8 diz: 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Eles são lá de Galileia, e não são povos lá excluídos da nossa comunidade. Não são povos que dizem aí que não tem instrução nenhuma, não tem conhecimento nenhum. Como ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna. Cada um falava na própria língua materna das pessoas a qual se dirigia as palavras. Ali estavam muitos estrangeiros, e não só judeus. Em Atos 2, 9, 10, 11, dá um relato de todos os representantes de países diferentes ali. 9 diz assim: somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, que são os acadianos, os sumerianos, né? Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. 10. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das religiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos, que aqui reside. 11. Tanto judeus como os prosélitos, cretenses, árabes, como os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. Abençoado, há uma má interpretação desse livro. Fez-se criar uma grande euforia dentro do sistema religioso. E muitos abençoados irmãos se esforçam para falar igual ao pastor. Os irmãos que ficam ali falando em língua enrolada ali, se nevar da esqui, se ele canta lá na praia. Ninguém entende ninguém, abençoados. Isso não é real. Isso é euforia da carne. Isso não é língua do espírito. A Bíblia não fala disso. Abençoados, não é bíblico essas línguas enroladas. A Bíblia é clara e diz que eles falavam nas línguas naturais de cada um, nas línguas naturais romanas, gregas, acadianas, egípcias, árabes, etc. Entende, abençoados? Pare com essa prática antibíblica. E muitos ainda acham que isso é o batismo do Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, bem amados, batismo do Espírito Santo, você tem um espírito, seu espírito está adormecido pelas obras da carne. Amém? Mas eu sigo a igreja, como é que o meu espírito está amortecido? Você segue a igreja de lei, você não está servindo o verdadeiro evangelho do Mashiach. Em vários outros estudos eu já falei sobre isso. Você está no sistema religioso, vivendo uma lei que foi feita para a carne, a lei de Moisés. Teve um sacerdócio espiritual, sim, porque Deus que deu, mas era uma lei para dominar a carne, dominar o povo. Então você está no sistema religioso, numa igreja, seguindo uma lei da carne, seguindo a lei de Moisés.
você ainda não está alimentando o seu espírito com a palavra do Espírito, que é o Evangelho do Machia Jesus, o verdadeiro Machia. O seu Evangelho não é Marcos, não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas e não é João. Esses não são evangelhos do Machia Jesus. Já expliquei em outros estudos. Por isso eu peço abençoado para ouvir todos os estudos. O verdadeiro evangelho do Machia Jesus é o evangelho para o Espírito. E quando você é batizado com o Espírito Santo, é quando você passa a enxergar segundo esse Espírito. Passa a te dar o conhecimento, a sabedoria. Se você está entendendo esse estudo que eu estou te passando, então seu Espírito está enxergando a verdade. Você está dizendo, esse evangelista é maluco, está inventando coisas. Então você ainda está na carne. O seu Espírito ainda não está manifestado. Ainda não está pronto para ouvir o Evangelho do Machia Jesus. Não está pronto para ouvir as verdades ouvidas, igual a Bíblia diz. Você ainda não está pronto para enxergar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Você ainda não está pronto para essa verdade. Não, abençoados. Esse falar de língua enrolada não é batismo do Espírito Santo. É uma euforia da carne sem fundamentos nas Escrituras Sagradas. Deus não é Deus de enganos, e sim de sabedorias. Amém, amados? E naquela época, muitos dos religiosos ainda zombaram daqueles homens. Muitos diziam, o que é isso que aconteceu? E outros zombavam dizendo, estão embriagados. As pessoas, abençoados, escolhem preferir não entender. Escolhe a não abrir os olhos para a verdade. Prefere ficar nas fábulas, como diz Tito e Timóteo, nas fábulas judaicas, ou fábulas de velas caducas. Prefere ficar nas fábulas religiosas do que ver a verdade, do que conhecer a verdade. Só conhecereis a verdade e ela te libertará. Te libertará de quê? Do engano, da mentira. Mas só conhecereis essa verdade se você quiser. Se você preferir não escolher, preferir tapar os olhos para a verdade, bem, amados, você não pode falar que é uma pessoa espiritual, você não pode falar que é abençoada com o Espírito Santo. Não, abençoado. Você pode falar enrolado, pode inventar várias palavras para tentar enganar as pessoas que você é batizado no Espírito Santo. Mas Deus não conseguiu, ninguém engana Deus. Nós não conseguimos enganar Deus. Bem, amados, estamos enganando a nós próprios. Vamos ver o que diz Atos 2, 14, 15, 16, 17, 18. Atos 2, 14 diz: Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varão judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, tomem conhecimento disto, e atentais às minhas palavras. Os judeus comuns não entendiam outras línguas, outro idioma. Então, disse Pedro, 15, estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. 6. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel.
17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. 11. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, sem exceção, abençoados, e profetizarão. E quando Pedro falava, todos os destinados à salvação creram. Que espírito todo mundo tem, amados. Já ouvi pregadores dizendo que há pessoas que não têm espírito, que é a alma vivente. Não, amados, todo ser humano tem espírito. Mas tem uns que o espírito estão apagados, estão adormecidos pela obra da carne. Amém, amados? Deus está bem claro na palavra dizendo que derramaria o espírito a toda carne, sem exceção de pessoas. Sobre os servos, sobre as servas, derramarei meu espírito naquele dia e profetizarão. E todos aqueles destinados à salvação creram. O que não foram destinados à salvação continuou não crendo, continua adormecido na carne. Entende, amados? E ali Pedro falou muitas outras coisas a respeito do Mashiach, a respeito de Davi. Diz que ouvindo o discurso de Pedro, compungiu seu coração, né, de muitos deles, né, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos. Atos 2, 37 e 38. 37 diz: que faremos, irmãos? 38, Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, Mashiach. Amém, amados? Essa é a verdade ouvida, amados. Arrependei-vos, cada um, e seja batizado em nome de Cristo Mashiach. Arrependei-vos de seguir a mentira, de seguir homens mentirosos, de deturpar a palavra de Deus, de inventar, né, coisas para disfarçar a palavra de Deus, para disfarçar o povo a não ver a verdade. Sejam batizados em nome de Cristo Mashiach, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma vez que você crê e receber o Mashiach como seu Salvador e o Evangelho da sua graça, você recebe o dom do Espírito Santo. Mesmo Pedro sendo um apóstolo, uma coisa que nunca falaram para vocês, abençoados. Pedro, depois que o Mashiach foi para a cruz, Pedro não cria, não acreditava na graça, não acreditava no Evangelho do Mashiach. Ele era contra o apóstolo Paulo, porque Paulo foi escolhido para ser o apóstolo do Evangelho do Mashiach para os gentios. Pedro não confiava em Paulo, não acreditava em Paulo. Várias vezes desfez coisas que Paulo ensinava. Mas Pedro, ele reconheceu que o Evangelho do Mashiach é real, é verdadeiro. Mesmo Pedro sendo separado para pregar só por judeus, por que ele foi separado? Porque ele não acreditava na graça, ele não pregava para os gentios, ele fazia acepção de pessoa. Mas um dia uma revelação mostrou para Pedro que o Evangelho da graça do Senhor Jesus é a palavra que é para nós hoje.
E ele foi batizado com o Espírito Santo. Por isso que ele está aqui agora ensinando esse povo. E dizem que naqueles dias foram batizadas quase 3.000 pessoas em nome do Mashiach. 3.000 pessoas entraram dentro do rio e se molharam. 3.000 pessoas entraram dentro de uma imensa piscina, né? Não, amados. Foram batizados só no nome do Mashiach Jesus. Amém? Só no nome do Mashiach Jesus. O Evangelho do Mashiach não ensina você a batizar em água. Porque isso é para carne. Para o Espírito não tem diferença nenhuma. O Espírito não molha. O nosso Deus não é Deus de confusão nem de euforia religiosa. Amém, amados? Quando somos batizados pelo Espírito Santo, amados, passamos a enxergar as verdades ocultas, o mistério que estava oculto das gerações. Começamos a compreender a verdade do Mashiach, o Evangelho verdadeiro, a graça de Deus. Amém, abençoados? Então pare com esse negócio de ficar enrolando língua, pare de ficar se esforçando aí para falar outras línguas. Tem irmãozinhos e irmãzinhas aí, fica orando, chorando. Me deu o dom do Espírito Santo, me deu o dom do Espírito Santo, faz eu falar em línguas na igreja, Senhor. Mas não é assim não, abençoados. Não é assim não, amados. Ser abençoado, ser batizado com o Espírito Santo é conhecer o verdadeiro Mashiach Jesus. Conhecer o seu verdadeiro evangelho, suas verdadeiras palavras. Não palavra dos homens, mas as suas palavras. Amém, amados? Ouça todos os meus estudos, desde o início, abençoado. E vocês aprenderão muita coisa a respeito do evangelho do Mashiach Jesus. Agora eu vou ficar por aqui, abençoados. Dê um joinha aí, aperte o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos estudos. Se inscreva no nosso canal. Peça amizade lá no nosso Facebook. Quiser conversar conosco, conversa conosco. Quiser tirar suas dúvidas, tire suas dúvidas. Bem, amados? Mas de qualquer forma, lhe agradeço. Muito obrigado. Agora feche seus olhos e vamos fazer uma confissão de fé em agradecimento ao nosso Deus e Pai e o seu Mashiach Jesus. E vamos encerrar mais essa maravilhosa Santa Ceia. Esta é, como eu sempre disse, a verdadeira ceia do Senhor. Amém, amados? E com o Evangelho do Mashiach Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós eternamente. Assim seja. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, abençoados. Fico por aqui. Até mais. Bye, bye.